Som. Bom, boa noite, pessoal que está aqui presente das equipes, né? Sejam bem-vindos. Boa noite quem está nos acompanhando. E nós vamos tentar trabalhar nesse nosso momento orante, reflexivo, até a gente pode marcar aí o horário, umas 8h30. Uma tolerânciazinha de 15 minutos para que 15 para as 9 a gente termine. Se precisar chegar nos 15 para as 9. Certo, Ricardo? Está aqui o Ricardo, ele é formado em música, né? O pessoal que está aqui no auditório já conhece o Ricardo, né? Se apresenta aí, Ricardo, para falar um pouquinho da sua trajetória na comunidade, igreja como um todo. Meu nome é Ricardo Alberto Basso. A minha trajetória musical começou muito cedo, aos 9 anos de idade, estudando música com professores da região, e atualmente, hoje eu sou formado em música, sirvo na igreja aqui na nossa comunidade em Campo Verde, e a minha formação no que se refere à liturgia começou na minha própria faculdade mesmo, quando eu estudei uma disciplina dentro do curso de música chamada História da Música. Lá a gente estuda por um bom tempo o canto gregoriano, né, que hoje é o canto oficial ainda, né, se mantém o canto oficial da nossa igreja católica. A minha trajetória até chegar nesse conhecimento surgiu muito cedo, com a minha mãe me acompanhando nos cultos, certo? Com a minha mãe me acompanhando nos cultos e, porventura, apareceu um instrumento violão, né? Um instrumento violão que me deu todo o material que até hoje vocês conhecem, né? O fator cantar é importante falar. Ele não é tão antigo em mim, o fator cantar, né? Ele é mais recente. Eu desenvolvi bastante a minha voz na faculdade de música, com o estudo do canto sacro, né? Que é o que conduz a nossa liturgia, e também com a instrução da nossa professora de música na escola de música aqui de Campo Verde, onde eu faço aula de canto coral, que é um fator importante também para a nossa igreja. Se a gente acompanhar a história da nossa igreja, a música coral é uma música que se desenvolveu muito no desenvolvimento das melodias e canções católicas, inclusive as que temos até hoje também, né? Muito bem, gente. Então, nós estamos com essa preocupação catequética, litúrgica, para que vocês que são da equipe aqui da nossa paróquia consigam perceber que há um fio condutor em cada tempo litúrgico. E assim, a liturgia é a expressão da vida espiritual da comunidade. E é uma troca. Ao mesmo tempo que a comunidade celebra, toda a igreja com a comunidade que celebra ganha também essa espiritualidade que a igreja propõe. Então, ao mesmo tempo que eu celebro, eu professo a minha fé, e ao mesmo tempo que eu professo a fé, eu celebro. A gente chama isso, num princípio antigo da igreja, né? Que é lex credendi e lex orandi. São duas expressões latinas que a liturgia preza muito. A lei do crer. Existe uma doutrina que baliza a nossa crença. Por isso, a expressão de fé celebrada no tempo litúrgico, ela está dentro de uma norma, está dentro de uma regra, está dentro de uma indicação. E a gente não pode fugir dessa orientação, de modo que, ao mesmo tempo que temos essa regra, nós também temos a vida da comunidade. Lex credendi, a lei da crença.
a lei do crer. Então nós cremos, e existe uma profissão de fé do que cremos. Depois nós vamos ver outra expressão que é a lex orandi, o que eu creio, a lei da oração, que é a liturgia propriamente dita. Existe um jeito de rezar que contempla os mistérios da doutrina da fé. Então está muito ligada na nossa experiência de comunidade, professar celebrando o que nós cremos. Seria um resumo dessas duas expressões, da lei da oração e da lei da crença. Por isso que na liturgia nós temos que ter criatividade, mas uma criatividade dentro do que a igreja oferece. Porque se eu passar disso, vira carnaval, vira batucada, vira um festival de salada mista, e aí a gente se perde. Então a gente precisa fazer essa reflexão sobre o advento, porque o advento tem a sua teologia, o advento tem a sua doutrina, e é isso que a gente vai entrar agora. Então agora são 19h17, e vou utilizar aqui mais uns 5 minutinhos, Ricardo, para falar dessa espiritualidade, então, da teologia do advento. Eu não sei se a gente pode... Lembra da ladainha? Podemos cantar? Então nós vamos cantar a ladainha do advento. É da irmã Miriam Collin, famosa de liturgia, falecida em memória. E a irmã Miriam Collin, ela tentou elaborar cânticos e elaborar melodias, que era o André, né, que acompanhava ela, a vida toda quase dela de música, esse André acompanhou ela, e ela tentou não trazer músicas, melodias, que o Ricardo vai falar depois, do mundo. Eu não gosto muito dessa expressão, né, do mundo, porque a gente é do mundo, está inserido no mundo, né? Mas nós não somos do mundo, disse lá o Evangelho de João. Mas a gente vive, tira proveito, sustenta, etc., com as coisas do mundo. Eu não gosto muito dessa expressão, mas para dizer o seguinte: nós não podemos trazer para dentro da nossa celebração coisas que se assemelham a shows, festas, eventos, e a gente corre um risco muito grande, porque a gente fala assim: padre, essa música não me tocou. Mas não te tocou porque você não a entende, porque você não está preparado para celebrar. Ah, padre, mas essa melodia do salmo é tão esquisita. Mas a gente vai ver isso também, o Ricardo vai dar uma orientada do porquê que as melodias do salmo, elas são tão específicas para a igreja. E a gente não pode ficar montando salmos que parece que é um chororô, né? Parece que é um negócio meloso, né? Dramático. A gente tem toda uma estrutura para isso. Mas vamos ver que bonita essa melodia, essa música chamada Ladainha do Advento, da irmã Miriam Collin. Ela traz a dimensão da Páscoa e da encarnação. A encarnação, celebrada no Natal, e a Páscoa, a ressurreição, celebrada na Páscoa. Então a gente tem que trazer presente isso. É o Cristo que já veio, ressuscitou, e o Cristo que virá. Vejam que bonita essa ladainha do Advento. Ó Senhor, aleluia, vem Messias, Maranata, ó justiça, aleluia, mora entre nós, Maranata, misericórdia, aleluia, vive entre nós, Maranata, nossa força, aleluia, dentro de nós, Maranata,
liberdade. Aleluia. Salva teu povo. Maranata. Nossa cura. Aleluia. Tirador. Maranata. Ó conforto. Aleluia. Da esperança. Maranata. Nossa alegria. Aleluia. Nos preencha. Maranata. Sabedoria. Aleluia. Vem, nos renova. Maranata. Nosso desejo. Aleluia. Nosso anseio. Maranata. Ó prometido. Aleluia. Nosso Messias. Maranata. Voz dos profetas. Aleluia. Nosso Messias. Maranata. Luz das nações. Aleluia. Luz nas trevas. Maranata. Ressuscitado. Aleluia. Senhor da glória. Maranata. Ó desejado. Aleluia. Ó amado. Maranata. Entre nós. Aleluia. Dentro de nós. Maranata. Então essa é um pouco a espiritualidade do Advento. Vivemos a presença do ressuscitado, clamamos com diversas expressões bíblicas a presença dele que está no meio de nós, e ao mesmo tempo também clamamos com expressões próprias do Advento o Maranata, aquele que há de vir para julgar os vivos e mortos. A gente professa isso na missa. Então vejam essa íntima ligação do que a gente reza, do que a gente crê e do que a gente celebra. Aí está a liturgia. Então a postura do ministro da palavra, do leitor, daquele que canta como um serviço à comunidade, precisa estar atento a essa dimensão. Existem cânticos que são colocados que não traduzem essa espiritualidade. O tempo do Advento vai ter como ponto de partida o profeta Isaías. E eu convido todos a pegarem a Bíblia. No profeta Isaías, capítulo 11. Para a gente perceber essa espiritualidade do Messias que virá, e depois já preparem aí Apocalipse 21. Vamos pegar a nossa Bíblia, Isaías 11. Eu estou usando a Bíblia de tradução na linguagem de hoje, então ela é uma Bíblia ecumênica da Sociedade Bíblica do Brasil e da CNBB ao mesmo tempo. E outras traduções vocês vão ver as diferenças, mas o sentido, o conteúdo é o mesmo. Todo mundo pegou aí?
Então vocês podem ter isso como um ponto de partida para a experiência do Advento. Isaías 11, versículo 1 a 9. Aí está a grande espiritualidade do Advento. Vamos lá. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota do toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá o direito dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade, ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos, cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com o outro. Crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim com os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfie a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal e perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Isaías 11, de 1 a 9. Vamos ao Apocalipse 21 agora, para não esquecer essa mensagem. Finalzinho da Bíblia. Versículo 1. O profeta Isaías, antes do exílio, dizendo sobre o sonho do Senhor, que não vai julgar pelas aparências, do ouvir dizer e do ouvir falar, mas o Senhor julgará para os necessitados e para os pobres. Agora vamos ver o Apocalipse 21. Então nós estamos lendo uma profecia de Isaías e agora a plenitude dos tempos em Apocalipse 21. Vamos lá. Então, vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. O mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai encontrar o seu noivo. Ouvi uma voz que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus
está entre os seres humanos. Aí você marca João 1:14. É a mesma linguagem. Lembra que o profeta Isaías disse que ele virá para morar com os homens? E aqui em Apocalipse está dizendo, vai descer, a morada de Deus está entre os homens. Deus mora conosco. Como é que é o nome do Messias? Em outra passagem de Isaías, como é que a virgem vai botar o nome do menino? Emanuel, Deus. Olha a ligação do profeta e do Apocalipse. Então está muito ligada. O Messias que vai vir para a terra e o Messias que vai vir para trazer novo céu e nova terra. Deus conosco está para fazer de nós novas todas as coisas, todas as criaturas. Mais um pedacinho. Deus vai morar com eles e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Lemos isso essa semana, né? Quem foi o leitor dessa leitura aí essa semana aqui às 6 da manhã? Vocês lembram disso? Ah lá, a Laene esteve aí, e é leitora, né? Proclamadora, aliás. Proclamou essa leitura. Deus vai enxugar. Lá no profeta. E o Apocalipse, que é Novo Testamento, repete essa profecia. Tão atual que ela é na vida do crente. Na vida daquele que tem fé. Eu preciso me abrir para que Deus enxugue as minhas lágrimas. Deus é tão atual que podem ser lágrimas do passado, podem ser lágrimas do presente, podem ser lágrimas futuras. Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é atuante sempre. E o advento resgata um pouco isso. Para terminar, não haverá morte, não haverá tristeza, nem choro e nem dor. As coisas velhas já se passaram. Lembra daquela música da Páscoa ou da Quaresma, né? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Ó, Ricardo, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Então o advento fala dessa vinda do Messias que já está entre nós. Vinda gloriosa na parousia, mas a vinda também dele no tempo do Natal. Agora, as mensagens, e aí passo para o Ricardo, que eu já passei do meu tempo, né, Ricardo? Não, fica tranquilo, padre. Olha lá. Então a visão teológica do advento. De onde a igreja tirou essa experiência celebrativa? Primeiro, a boa nova. O advento é o início dos tempos, boa nova. O evangelho vivo, porque o Cristo se encarnou. O advento também é o fim dos tempos. Resgata essa dimensão de uma boa nova que nos prepare para o fim. O advento também celebra o dia do Senhor, dito lá pelo profeta Amós. Aquele dia que os profetas anunciam o tremendo e glorioso dia. Tem um prefácio aí, Ricardo, muito bonito, né, no advento. Tremendo e glorioso dia. É um poema muito bonito sobre o fim do mundo.
o fim das coisas, o tremendo dia do julgamento e a ressurreição, aqui que é o mais importante. A ressurreição é uma antecipação do céu. O advento nos diz isso. Viver como filhos e filhas ressuscitados é já trazer o céu para a nossa vida. Aí lembrem das nossas discussões, né, naquele curso que a gente teve, Ricardo. Sim. O céu começa em você. Né? A gente trabalhou isso. Que nós temos que buscar essa experiência não fora de nós. Por isso, essa linguagem do Apocalipse. Né? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Uma nova criatura. O advento resgata e prepara a igreja para entender esse mistério lá da Páscoa. Então, quem vai proclamar as leituras tem que estar atento a essa experiência. O pessoal fala, padre, eu não estou preparado para ler. Gente, tira da cabeça, ninguém merece estar aqui na frente, não. Não pensa que Deus te chamou porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, coerente, corretinho, não. Todos nós que estamos nos ministérios da igreja, sejam ordenados ou não, ou extraordinários, é porque Deus chama, não porque nós merecemos, tá certo? E termino por aqui essa introdução. Vejam que o advento fala intimamente para nós. É uma resposta de Deus para nós, para a nossa pergunta. Como fazer e como eu devo estar naquele dia? Diante do trono. A minha ressurreição diária, a minha experiência da Páscoa, tem me ajudado a viver como ressuscitado? E se ressuscitado, como é que eu vou me apresentar? Com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro? Tenho feito nova todas as coisas em Cristo? Minha dor, a minha lágrima, ela tem significado para mim? Ou eu continuo achando que o sofrimento e a dor é um castigo de Deus? Ou eu vou ter que conseguir enxergar em todas essas situações uma boa nova? Porque é difícil, né, Ricardo? Com certeza. Então, passo a bola para você aí para falar sobre o canto do advento. O que o canto do advento transmite ou deve transmitir para nós, né? Quero começar com uma breve introdução, pedindo a todos que estão aqui, que se pronunciem os músicos, se tem algum músico na nossa assembleia aqui hoje. Se tiver algum músico, por favor, levante a mão. Isto. Muito bem. O que eu gostaria de falar, iniciar a minha fala, é sobre uma coisa muito séria que acontece entre nós, músicos, que às vezes, por conta da inocência, a gente pensa de uma forma assim, eu sou o que está tendo para a igreja, então o povo vai ter que se acostumar com o meu jeito de tocar, e a gente, por conta, às vezes, não sei, né, a mentalidade de cada um, por não estar sendo remunerado, né, a gente não dá uma certa importância a isso. O que eu gostaria de informar é o seguinte, a graça não vem através da remuneração, né? Você recebe a graça de Deus de inúmeras formas na sua vida. Então, eu gostaria de citar nessa frase introdutória um grande compositor de música clássica, mas, como ele viveu no período barroco, ele é um compositor também de música, vamos falar, cristã, que engloba todas as denominações, até porque o pai dele era protestante. Mas isso não tem nada a ver com a situação, né? Advento, católico e tal. É apenas uma citação. O Johann Sebastian Bach, acho que a maior parte das pessoas já escutou falar desse compositor. Ele tem mais de 1000 composições e ele falava da seguinte forma: não é tão difícil compor para Deus quanto para reis. O que isso quer dizer? Deus é perfeito, correto? Como nós vamos servir de uma forma superficial? Nós não podemos servir de uma forma superficial, e agora eu englobo todos os ministérios e todas as pastorais. Minha mãe sempre falava assim para mim, é até engraçado, Ricardo, se tu for varrer a casa, vare a casa com amor, pelo amor de Deus, senão
vai ficar sujeira nos cantos, eu vou ter que varrer de novo, né? Como a maior parte das pessoas que está assistindo e que está aqui percebeu, eu sou gaúcho, então por isso do sotaque, certo? E agora, continuando, eu gostaria de falar sobre alguns livros que eu trouxe aqui, que pode, de repente, informar os desinformados ou suscitar aquela questão interior do músico de buscar sempre mais. Porque por mais que a gente saiba, a gente nunca vai saber nada, né? Quem me colocou hoje, eu sou coordenador dos Salmos, né? Meu principal papel na coordenação pastoral aqui na igreja é o Ministério de Salmistas. E literalmente estou servindo, né? Não estou sendo remunerado. Tem uma citação também na introdução geral do Missal Romano que fala o seguinte, é claro, né? Toda pessoa tem suas funções. Então, nessa citação, fala-se assim: toda vez que alguém te convidar para servir, evite recusar, porque não é uma certa pessoa de certo nome que está te convidando, é Deus que está te convidando. Então, eu gostaria que essa palavra grudasse no seu coração, entende? Porque a igreja sempre vai precisar de servos, sempre vai precisar de ajuda, né? E lembrando, né, como vários padres, vários bispos falam, né, principalmente os tridentinos, né, eles falam assim: a missa, se você não quiser fazer o seu melhor, ela vai acontecer do mesmo jeito, ela vai acontecer, ela vai atingir a graça, né? A pessoa que está indo na missa, ela vai obter a graça, sim, porque o padre está ali com amor, né, no seu servir, tal. Mas se você der o seu melhor, a graça vai ser muito maior, porque a música, se a gente for procurar os estudos científicos que falam sobre isso, né, os estudos espirituais que falam sobre isso, a música ela tem um poder de cura interior. Se você fizer direitinho, como o seu espiritual te recomenda, a cura dessa outra pessoa, de repente, não é através de uma palavra que ela vai se curar, e sim com a música. Às vezes a pessoa não entendeu direito a leitura, né? Muitas pessoas não escutam salmos, né? Estou falando especificamente para músicos agora, né? Que acontece muito? Só para as pessoas entenderem, quando que um salmo é mal cantado, o que acontece? Não quer dizer que o salmista por si só errou. Existe um músico atrás disso. Se o músico não escutar o salmo, vai errar, vai sair feio. Quando um salmista resolve vir, né? Hoje está do lado de cá, né? Mas vamos pensar na nossa matriz, por exemplo, né? Que eu acho que a maior parte aqui frequenta a matriz, né? Vamos pensar na nossa matriz. A criatura passa por uma procissão, chega lá na frente, pam. E aí? Ela precisa estar segura disso, do que ela vai fazer. Aí, geralmente, os ensaios são no início da semana, e eles ficam cantando a semana inteira. Se o músico não escutar, porque o músico vai acompanhar, for a capela, sim, modo de dizer a capela, né? Cantar sozinho, para a assembleia repetir junto, é uma coisa. Quando que o músico tem que acompanhar, existe uma ligação entre os dois. Tem que haver uma ligação entre os dois, além afeto espiritual. E eu acho que o Advento, ele vem trazer isso. É muito interessante que a gente tenha em mente uma questão muito importante, né? Até nos preparativos nós falávamos muito disso. Vem, Senhor. A frase está aqui, inclusive, ó, aqui no nosso banner aqui, né? Vem, Senhor Jesus. A música tem que falar disso o tempo todo. Ela tem que falar disso na introdução. Ela tem que é a procissão de entrada, né? E a gente chama isso de canto processional, né? A gente tem que cantar isso no ofertório, tem que falar vem Senhor, na comunhão tem que ter vem Senhor. O que acontece? Existem composições
para a gente escutar no dia a dia no carro, né, ou em casa, ou quando vai dormir, né, que são músicas bonitas, que relançam o nosso afeto. E olha que melodia bonita, né? Olha que acordes bonitos, né? Olha que técnica bonita, não é verdade? Mas o que acontece? A gente deixa de lado o principal, a ação litúrgica. Isso, você só vai aprender isso quando você pegar, eu estou com um livro aqui, eu vou começar a falar dos livros, né? Técnica vocal, princípios para o cantor litúrgico, especificamente para quem quiser se desenvolver no canto litúrgico, né? É da Paula Molinari, né? Vou mostrar aqui para a câmera, não sei se dá para enxergar direito, né? É da Paula Molinari. Eu vou falar de todos os livros, aí a câmera já fica focada já, beleza? Tá? Ele não é tão extenso, ele é meio fininho, mas geralmente esses livros finos para música tem uma importância muito grande. Então, às vezes, de uma página tu consegue ficar ali uma semana só estudando isso, né? Para quem quiser compor, né? Estou falando de uma forma geral, porque imagino que tem muitas pessoas nos assistindo, né? Canto litúrgico, forma musical, análise e composição, para quem quiser se desenvolver no ato de compor. Aqui vai um leque para as pessoas que querem compor, né? Uma situação, né? Os textos já estão compostos. O que acontece? As pessoas, elas querem injetar palavras que não são bíblicas, só para a gente entender como funciona, para a gente ter um canto registrado, né? Não porque é meu, para minha paróquia usar, né? Você vai ter que registrar o canto, escrever a partitura, né? Porque você não precisa gravar áudio, você vai escrever a partitura. Para isso o músico vai ter que, ele vai ter que dominar a questão da notação musical, aprender a escrever partitura. Como é que você vai escrever sua melodia, né? Aí vai para a CNBB. A CNBB vai autorizar ou não, dependendo se tiver dentro da ação litúrgica, se for bíblico, se não for, né? Se está dentro das conformidades que a CNBB. Então, para que você precisar desse aparato todo, se você pode simplesmente montar uma melodia sacra, né, sacra, no canto que você está desenvolvendo, certo? Então, esse livro aqui, amarelinho aqui, do padre José Weber, né, um grande compositor também de música litúrgica, canto litúrgico, forma musical, análise e composição. Vamos agora, vou pegar aqui o livro, o meu xodozinho, esse aqui é meu xodozinho. Esse aqui é do Papa Bento XVI, né, o cardeal Ratzinger. Não sei se é bem assim que fala a pronúncia, né, mas é o alemão. É um grande teólogo da música católica, né, vivo ainda, graças a Deus. Do que ele fala isso aqui? O grande conflito entre a música arte e a música litúrgica. Ele fala sobre o belo, fala sobre questões estéticas. Então, isso é muito importante para quem quer compreender a música litúrgica, o sacro da liturgia. Muito bom esse livro aqui. Já li ele quase até o final, porque ele tem muito conteúdo. Às vezes você tem palavras que você precisa procurar melhor para entender o sentido delas, né? Bom, esse aqui é o de cabeceira. Formação litúrgica do músico católico. Fala do Advento, fala da Páscoa, o que você precisa entender, quais são as palavras-chave, de que tempo até que tempo é a Páscoa, de que tempo até que tempo é o Advento, o que fala nas primeiras semanas. Quem está com dúvida, sugiro muito esse livro aqui. Sérgio Lisboa de Oliveira é o autor desse livro, Formação Litúrgica do Músico Católico, da Paulus. E agora, esse aqui é o principal. Inclusive, depois eu quero falar dos números desse livro aqui. Padre, tu vai me controlando no tempo aí, porque eu falo demais. Seguinte, esse aqui, introdução geral do Missal Romano. Introdução ao lecionário, eu gostaria de frisar, introdução geral do Missal Romano.
Esse também é muito importante, vocês já tiveram isso na formação, mas os proclamadores da palavra precisam conhecer essa introdução, né? Porque é o seguinte, entra padre, sai padre, aí inventa moda. Aí um fala de um jeito, o outro fala de outro. Mas você não vai errar se ler o Introdução ao Lecionário. Não erra. Pode ser que o padre não queira fazer o certo, porque está cheio de coisa assim por aí. Não aqui em Campo Verde, né? Mas no Japão, na Índia, em Bangladesh, o padre pode ser que lá ele faça assim. Mas você precisa conhecer o que a igreja diz. E esse livro para o leitor. Exemplo, faz vênia ou não faz vênia para a mesa da palavra? Tem padre que fala que não. Tem padre que fala que sim. Neste livro de introdução ao lecionário, está dizendo, se faz uma reverência à mesa da palavra. Dá um tempo ou não dá um tempo? Tem padre que diz, suba rapidinho, vamos rapidinho. Não dá intervalo não. Tem padre que fala, não, dá um tempinho, espera. A gente vai seguir a orientação. É melhor errar obedecendo, na verdade era melhor nem errar, né? Mas enfim, vai que tem algum que manda aí para lá e para cá, faça o correto. E diga para o padre, padre, não é assim que a igreja diz. Porque tem gente que fala, mas como é que eu vou ensinar o padre? Não, você não vai ensinar o padre. Mas você vai dizer, padre, a liturgia da igreja não prevê isso. Como profeta até você faz isso. Para dizer para o padre, padre, eu conheço o que a igreja proclama. Então você, salmista, você que tem salmista que não entendeu que não se deve cantar a resposta depois que vai estar numa estrofe e a outra. Quem canta é a Assembleia. E também não faz o sinal. Tem salmista que faz assim, ó. Não tem nada disso. A Assembleia precisa, aos poucos, entender pela celebração, pelo ritual, que precisa cantar aquela e repetir aquela resposta, caso seja cantada ou lida. Né? Então, eu vou passar na frente do altar, vou fazer vênia profunda ou vou fazer uma vênia leve. Então, esse manual traz essa dimensão, gente. Então, padre, isso tem em PDF, gratuito na internet, tem o próprio livro, no próprio lecionário tem, você pode dar uma olhadinha de vez em quando, mas quem é proclamador da palavra, ministro da palavra, precisa conhecer o que a igreja nos propõe nesse sentido, né, Ricardo? Sim, nós precisamos estar por dentro do que é a doutrina da nossa religião católica apostólica romana. Então, este livro nos dá, principalmente na área musical, né, introdução geral do missal romano e ao lecionário, nos dá informações muito importantes. Por exemplo, como o cantor deve se portar, como ele deve compreender, né, o que ele deve fazer, como a pessoa que vai ler uma leitura, como ela deve proclamar essa leitura. Que nem uma lebre ou que nem uma tartaruga, achar o meio termo, né? Vamos achar o meio termo aí, né? Bom, eu vou frisar agora alguns números, que ele é por número, né? Não é por parágrafo. Cada parágrafo tem um número explicitando uma ação que você deve fazer para conseguir ter um resultado bom, né? E fazer a liturgia. Uma pergunta bem interessante, que a maioria das pessoas, quando você vai fazer uma formação litúrgica, não importa se é sobre leitor, comentarista, músico, salmista, cantor, né, que se faz é o seguinte: você quer cantar a liturgia ou você quer cantar na liturgia?
A gente precisa compreender isso. Antes mesmo de querer buscar mais, a gente precisa se fazer uma autocrítica. Se fazer uma autocrítica. Eu estou cantando a liturgia, músicos, né? Músicos, salmistas, leitores. Eu estou servindo a liturgia, né, de modo geral, ou eu estou servindo na liturgia? Isso é um fator muito importante. Nós precisamos entender qual é a diferença. Bom, quando eu estou na liturgia, eu estou indo com a minha própria vontade, é claro, porque senão ninguém vai, né? Eu estou indo, mas eu não estou estudando, eu não busco aprender mais, eu não procuro ter uma conversa reta com meu padre, né? Seja ele vigário ou pároco, né? Você pode, por exemplo, como o padre estava falando, né? Conversar, né, com o padre e tal, e propor, padre, ó, a liturgia fala que a gente precisa fazer assim. Como o senhor quer fazer? Vamos seguir o que está escrito? Ou você tem alguma sugestão, certo? Porque o padre não vai fazer você correr simplesmente porque você está propondo um diálogo, certo? Então, isso é uma questão muito importante. Bom, eu vou chegar aqui no número 39. O pessoal que quiser anotar a referência, Isso. Até para pesquisar na internet, aí nos PDF ou no livro, se você Exatamente. tiver. Eu vou falar de todos os números aqui, vocês podem anotar no celular mesmo, ou quem tiver uma caneta, as anotações aí. As anotações são referentes à música, tá? Mas vocês podem procurar lá na internet, é só colocar IGMR PDF, vai aparecer já. Vários sites, inclusive eu até baixei um antes de ganhar esse livro, né? Agradecer a Lucia aí por ter me disponibilizado o livro aí para mim ler esse livro e entender certinho e me ajudar nos meus estudos. No número 39 fala uma citação importante, mas eu vou falar do 41. Olha aqui que interessante. Em igualdade de condições, o canto gregoriano ocupa o primeiro lugar, como próprio da liturgia romana. Outros gêneros de música sacra, especialmente a polifonia, não são absolutamente excluídos, contanto que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica e favoreçam a participação de todos os fiéis. Que parágrafo que dá pano para manga, hein? O que é a polifonia, Ricardo? Já vamos explicar. Vamos lá, vou começar aqui. Em igualdade de condições, igualzinho. O canto gregoriano ocupa o primeiro lugar. O que é o canto gregoriano? Canto gregoriano é um canto desenvolvido pela Igreja Católica por volta do ano 300 pelo Papa Gregório Magno. Esse Papa, conta a história, recebia melodias através do Espírito Santo, por isso que a Igreja determina esse canto como o canto principal do rito romano. A gente segue a Católica Apostólica Romana, então o nosso rito é romano, certo? Então ele é um canto, né, desenvolvido voltando, né, no ano, mais por volta do ano 300 pelo Papa Gregório Magno. Por isso que é canto gregoriano, não é por causa da Grécia, não. É por isso, né? Canto gregoriano, por causa do Papa. Ocupa o primeiro lugar, porque ele é um canto muito espiritual. Quem tiver a oportunidade de frequentar em suas viagens os monges, né, os mosteiros, os monges é quem canta em mosteiro. Então, nos mosteiros tem o beneditino, né, em Abadia. No sul tem a Cartucha. Em São Paulo, né? Isso. No sul tem Cartucha, aqui em Jataí, Goiás, tem o Mosteiro de São Bento, isso. Tem o Carmelo também, elas cantam gregoriano, né? Isso, que é as irmãs descalças, né? Carmelitas descalças, o Carmelo masculino também, e tem outros que eu não estou me lembrando agora, que são muitos mosteiros, né? Em Ponta Grossa tem o Mosteiro da Ressurreição, dos beneditinos também, se vocês digitarem lá no YouTube, Mosteiro da Ressurreição,
Ponta Grossa. Lá já tem uma coisa que eu acho muito interessante, Ricardo, que eles têm vários CDs com gregorianos em português. Em português. E o latim é um horror. Ia falar agora. É um pouco na gramática, que é a língua oficial da igreja, um horror no sentido de difícil, tá, gente? Não que é feio, mas o latim ele é muito difícil. Tem padre que está querendo rezar em latim, mas não sabe ler e não sabe falar latim fora do rito da missa. Então aí também não adianta, né? Você repetir igual papagaio. Você tem que saber o que você está fazendo. O latim é a língua oficial da igreja. Mas os monges do Mosteiro da Ressurreição, em Ponta Grossa, cantam, inclusive, salmos, Ricardo. Sim, faz uma Tem adaptação, muitos né? salmos cantados em gregoriano, em português. Em Vinhedo, né, na abadia Nossa Senhora, na abadia não, no mosteiro Nossa Senhora do Desterro, em Vinhedo, eles cantam também em português. Já o Mosteiro de São Paulo, que é o mais antigo do Brasil, um dos primeiros da América, ele é em latim. A missa das 6 da manhã é toda em latim, gregoriano. Então, e no Rio de Janeiro também. Então, se vocês quiserem conhecer, pesquisem lá e vejam a riqueza do canto gregoriano. Como nós estamos acostumados com a batucada, né? Pois é. Com o forró, com o carnaval, ou com o pop rock, a gente quer trazer isso para dentro da igreja. Está quase se apagando isso dentro da igreja. E aí tem gente que fala, padre, mas são músicas muito mortas. Mas é porque você não entrou na espiritualidade ainda. Se aprofunde para conhecer. Né? Ah, mas eu não sinto nada. Eu gosto mais daquela música lá que a gente chora, que a gente... Então, é um desafio entender que a missa não precisa de nada além do rito. Sim. Desde que a gente entenda o que a gente está celebrando. É profundamente espiritual a missa. Ela não depende, né, das nossas emoções e sensações. É o que você estava falando no início, né? Mas vamos lá, os números aí, Ricardo. Vamos lá. Aí nós temos, no que continua aqui, outros gêneros de música sacra. Eu gostaria de frisar muito esse termo aqui agora. Porque o que acontece? As pessoas, geralmente, pós-Concílio Vaticano II, a ideia era trazer o céu para a terra. Fazer com que todo mundo participasse e totalizasse uma igreja igualitária. O que aconteceu? Desavenças. Opiniões contrárias. Aí surgem as recomendações. O que nós devemos entender? Se eu escutar uma música lá no meu carro lá, nossa, que linda essa música. É o que nós estávamos falando dos afetos agora, que o padre comentou. Gente, o afeto não faz parte integral da nossa espiritualidade. Né? Por quê? A estrutura da música espiritual é o quê? Melodia, canto. Já vai ligando os fatores, tá? Melodia, canto, harmonia, complementa, ritmo, sustenta. Só. Não é para tocar vaneira dentro da igreja. Porque aqui não está falando que é para tocar vaneira. De vez em quando tem a missa crioula, né? Tem. Lá no sul, lá tem. Aí são festividades, né? Questões culturais. Questões culturais. As tradições locais. Isso. Né? Não quer dizer que você tem que fazer aquilo lá o ano inteiro. É aquele momento lá, fim, acabou. Né? É para comemorar algo. Está ali na Semana Farroupilha, que é o que comemora lá no sul, reza a missa crioula, né? Que é com elementos que favoreçam. A intenção é o quê? A intenção, na verdade, é a fraternidade, né? Fazer com que todos se amem como irmãos. Esse é o sentido, né? Pelo menos no meu ver, referente aos escritos nos nossos livros aqui. Bom, especialmente a polifonia. Bom, o que é polifonia? Polifonia é o seguinte: quando você utiliza mais do que uma voz, a gente é acostumado a falar o termo segunda voz. Quando uma pessoa canta na igreja lá, está cantando voz principal, né? O povo de Deus no deserto andava, assim vai, né? Quando alguém começa a abrir vozes, fazer uma melodia diferente da dela, mas que combina com a dela,
sons harmonizados, chama-se polifonia. E o back vocal, que está cheio na comunidade, né? O back que aí vocal. a gente... Ele vive, aleluia, ele reina. Entra aí, Ricardo, o que é esse back Entra vocal? aí. O back vocal, esse termo é, para variar, né? Tudo é em inglês. A gente mora no Brasil e tem que ficar falando inglês, né? Mas enfim, né? Back vocal, o que é isso? É uma utilização em trechos menores de uma espécie de divisão vocal, né? E isso que é o back vocal, né? Não é utilizado na música inteira, mas é utilizado em partes da música, certo? Até para não virar música sertaneja, entende? Então, isso se utiliza muito nessas músicas mais, vamos dizer assim, mais novas, as composições católicas. O problema que a gente não está entendendo, a gente músico, né? Não está entendendo é o seguinte, que o músico tem que compreender que, por exemplo, uma Eliana Ribeiro faz uma música, né? O Barco à Vela, por exemplo, lá. Eu lembro do Barco à Vela porque foi uma das primeiras músicas dela que eu aprendi a tocar em acampamento e nos encontros avivas, né? Que acontece? Ela faz aquela música com um motivo. A gente chama em composição mote, né? Motivo, né? É para que essa música? Nenhuma música é feita do além, assim, nada, né? Pam. Eu vou fazer uma melodia aqui qualquer. Não. Tudo tem um sentido. E com base em alguma coisa. Ela fez para algum motivo que nem obrigatoriamente seria missa. A gente vai lá e faz o quê? Pega aquela música e coloca lá no canto final. Sendo que a liturgia do dia, a ação litúrgica do rito do dia, era totalmente contrária. Nem vela tinha, nem advento era. Ou chegar no advento, vou falar depois sobre as instrumentações, né? Nós vou dar uma pincelada agora. Você utiliza ritmo em primeiro lugar, quase não se estuda as vozes, né? Em vez de trabalhar mais as vozes, né? O nosso canto para a missa é um canto estritamente vocal. Por que os padres vivem, eu não vou dizer reclamando, porque é um termo meio pesado, mas vivem questionando, mas por que os instrumentos estavam mais altos que a voz? E aí você pergunta, mas eu estava tocando baixo. Não, a voz tem que estar em primeiro lugar, precisa estar em primeiro lugar. Por quê? Porque a voz, o canto, a cantilação do canto gregoriano, né, que vem do canto gregoriano, eleva a nossa espiritualidade ao encontro com o divino. Isso é o que fala Santo Agostinho e Boécio, que foram dois grandes teólogos da música. E lembrar, né, Ricardo? E o pessoal precisa entender. A função do canto litúrgico é auxiliar a vida espiritual neste diálogo entre a igreja peregrina e a igreja celeste. Então, a gente não pode achar de forma alguma que se não tiver música não tem missa. Sim, sim. E o músico, ele está a serviço tanto quanto o sacerdote, Isso. tanto quanto os leitores, os proclamadores, sim, os acólitos, os coroinhas. Todo mundo está servindo. E a função do cântico litúrgico, ou dos instrumentos e dos cantores, é sustentar a voz da Assembleia. Porque se você põe cantos que a Assembleia não canta, não é litúrgico. Não é litúrgico. Por isso o desafio da gente não privatizar, no sentido de cantar só o ministério de música. Então você está numa missa que de repente você tem um canto litúrgico que ninguém canta, só o ministério de música, só a equipe litúrgica. E aí fica feio, porque a Assembleia, ela tem que ter sustentado a sua voz. Sim. Porque a Assembleia orante também é presença de Cristo, né? Você não está fazendo um show, né? Isso, nós não estamos fazendo um show, né? Inclusive,
Neste livro aqui, é muita informação para 1 hora e pouquinho. Eu estou pensando em 500 ideias aqui para conseguir resumir tudo, né? Mas, assim, uma coisa muito importante, o que é? Os fiéis, ali, nessa fala do padre aqui, a gente consegue analisar muitas coisas. Por exemplo, o músico, função do músico, o que é? Cantar os cantos litúrgicos, certo? Beleza, tá. Às vezes, esses cantos, a Assembleia não conhece todos, dependendo do tempo. Campanha da Fraternidade, cada vez é um monte de cantos, né, de ofertório, de ato penitencial, de entrada, o próprio canto da campanha, você vai ter que aprender. Então, a Assembleia também tem um papel fundamental aí. O esforço do músico não é só, tem que haver também o esforço da Assembleia que está ali. Entende? Ô, Ricardo, vamos cantar alguma coisa de advento do povo? Que tá aí? Cantar. Então vamos, pessoal, vamos cantar alguma coisinha? Vamos lá? Que você consiga exprimir, né, essa experiência do advento em algumas músicas, umas 2 músicas, se você queira aí dar uma palhinha para nós. Eu quero cantar, padre, uma música, até nós comentamos no nosso encontro, para formular os conteúdos da live. Nós comentamos sobre que cantos utilizar, e a gente acabou de ver na introdução do Missal Romano que ele é bem explícito, e ele está isso implicita no nosso coração. Implica, né? Implica no nosso coração, que é o quê? A ação litúrgica. O canto, ele precisa ser sacro, fato, certo? Ele precisa ser sacro. Bom, nada impede que eu pegue um canto, vamos dizer assim, mais carismático, que não é tão sacro assim, vamos dizer, mais secular, né? E utilize este canto sabendo utilizar o instrumento e a minha voz. Não vou cantar numa altura gigantesca, né? Não vou colocar minha voz em alturas, né? Vou deixar ela mais tranquila para a Assembleia conseguir entoar o canto junto comigo, né? De repente, uma dica importante, acho que eu conversei com o padre isso, ou com o padre Lidiomar, eu não lembro, sobre o quê? Quando termina de rezar o terço, aqui em Campo Verde a gente reza o terço antes de iniciar a missa, por um momento de oração, né, se preparar para a Santa Missa, cantar o refrão do Salmo, a Assembleia... Para ensaiar, né? A Assembleia já vai estar ensaiada, entendeu? Então, isso é um zelo a mais do músico, que deveria ter, de repente, uma ideia, que nem... Né, não deu. Fica a dica aí para o pessoal da paróquia, né? E os que estão acompanhando. Terminou o terço, se dê um tempinho, pede para ensaiar um pouquinho o refrão, tá bom? Vamos lá, Ricardo, dá uma... Chega de falar e agora vamos cantar. Uma palhinha do tempo do advento. Uma música que talvez exprima essa espiritualidade litúrgica do advento. Vamos lá. Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador e se efetue a profecia, nasceu no mundo Redentor. Orvalhai lá do alto aos céus, e as nuvens chovam o justo. Orvalhai lá do alto aos céus, e as nuvens chovam o justo. Esse canto é um canto para o primeiro domingo, né? E para o quarto também, né? Por conta das estrofes dele. E eu gostaria que vocês
prestassem atenção numa coisa muito importante que a gente não foca nisso, por falta de conhecimento também, né? Eu utilizei um tom menor. Por quê? Não é por acaso. Um tom menor quer dizer uma tonalidade mais reflexiva, né? Quando virá? Vamos esperar. Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador e se efetue a profecia, nasceu no mundo o Redentor. Então ele não é um canto, assim vamos dizer, com uma exaltação, uma alegria constante. Nós estamos refletindo, né, sobre as situações. Aí ele fala, né, de Nossa Senhora, depois lá no final, né? Filhas de reis, ó Virgem pura, sai da modesta posição. Em ti, embora criatura, de Deus se fez a encarnação. Vamos cantar junto ao refrão, que é bem lindo. Orvalhai lá do alto aos céus, e as nuvens chovam o justo. De novo. Orvalhai lá do alto aos céus, e as nuvens chovam o justo. Né? Nós podemos também cantar. Agora vamos para o ofertório. Uma dica, né? Isso, é muito comum, gente, que as pessoas repitam sempre o ofertório. Ou as oferendas. A gente não fala mais ofertório, porque o objetivo não é o fato das ofertas em si, mas sim o gesto de ofertar. Então a gente fala oferendas. O acento que se dá agora, Ricardo, na reflexão litúrgico-teológica é dizer momento das oferendas, porque o objetivo é focar não no gesto de ofertar, mas no objeto em si que se oferta. Sim. Porque como a viúva que dá 2 moedas, e isso encanta o coração de Jesus, e Jesus elogia o gesto das 2 moedas, assim também na igreja a gente prepara as oferendas. E o mais importante não é dar. Sim. O mais importante é aquilo que se dá. Aquilo que se dá. Né? Então a gente vai ofertar o quê? As oferendas. Quais são essas oferendas? Não sei se vocês conseguem perceber, né, a diferença, né, de eu dizer ofertório e oferendas. Momento das oferendas ou momento do ofertório. Não tem diferença? Né? Vocês conseguem perceber. Então, os músicos têm muita dificuldade e eles começam a repetir músicas de oferendas desligadas do momento litúrgico. E aí, no tempo do advento, a gente precisa, além de falar das oferendas, precisa também falar do que se está vivendo no tempo daquele momento. Então, atenção aos músicos das comunidades, da comunidade matriz, sempre verificar isso. O que eu estou cantando tem a ver com o que está sendo celebrado? Porque às vezes a gente vê, é bonito. Pão e vinho apresentamos neste altar. Parece que só tem essa. Aí quando não sabe nada, meu coração é para ti, Senhor. É bonito, sim, é tradição da nossa igreja e são litúrgicos. Mas aí parece que há uma santa preguiça que impede e trava o músico por conta de uma série de fatores, de não pesquisar aquilo que a igreja oferece como litúrgico. Vamos ver, Ricardo, cantam para nós aí de oferendas. Nós temos o canto de oferendas, que é a nossa oferta, apresentamos no altar. Vou explicar ele, aí depois a gente canta. Esse canto é um canto que está na tonalidade maior. Vamos ver a diferença. Ré maior. Vou aumentar um pouquinho aqui. E Ré menor. Veja a diferença. Quando é maior, parece que dá um tom mais de exaltação.
isso confere com a música, o sentido que a música foi composta. E o tom menor, né, uma coisa mais reflexiva, mais conversão, mais reflexão, ou do sacrifício de Cristo. Isso, né? Aí, Ricardo, demonstra a necessidade da gente, pelo menos, conhecer um pouquinho de música, para celebrar, né, gente? Porque senão nós vai continuar tocando de ouvido e manda pau lá E o padre bota a mão na cabeça. Minha vida tem sentido e toca o pé na vida tem sentido. É bonito também, mas parece que só tem isso. Né? Vamos lá então. Vamos cantar então. Vejam como ele tem uma relação com isso que eu falei, da questão da alegria. Né? Vamos lá. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. Todo mundo. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão, a planta deu flor e frutos, do trigo se fez o pão. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. Quero abrir um parênteses aqui agora, até para a gente não cantar ele inteiro, que ele é bem comprido, né? É o seguinte, gente. Por que não tocar esse canto assim, ó? A nossa oferta apresentamos no altar. Se bobear, vai terminar o canto, vai ter gente dançando. E quem que incitou essa dança? O músico. Não pode. É um canto ritual, um canto do rito. A gente precisa entender isso. É que o forrozinho está no nosso sangue. Tá no sangue. O pagode, o samba, né? Tudo vira festa para nós. Tudo, assim, tudo né? vira festa. Brasileiro, né? Tudo vira forró. Tudo vira festa. Ô, Ricardo, só para a gente entrar no segundo bloco aí, que a gente não acabou o primeiro, né, gente? Olha a hora. Mas vamos lá. O Ricardo é músico profissional, né, Ricardo? Sou músico profissional. Então essa é a diferença. Graças a Deus. Não vamos desprezar quem não estudou música, não é isso? Isso, é. Mas quem não estudou música precisa aumentar o seu compromisso com a igreja, porque senão a gente perde a riqueza espiritual do tempo. A inspiração bíblica do advento. Vamos lá, pessoal. Vocês que estão acompanhando aqui, dentro do salão da São Cristóvão, vamos retomar essa experiência das inspirações bíblicas que vão influenciar a música também. Sim. Vocês viram aí, que o Ricardo mostrou para nós. Bom, primeira grande inspiração, profeta Isaías. Vocês vão ver que existem muitos cânticos do advento no profeta Isaías. É o grande profeta do advento. Mas vão ter leituras do profeta Jeremias, do profeta Miqueias, Sofonias e Baruque, nas primeiras leituras até o Natal. Jeremias, Miqueias, Sofonias e Baruque. São esses profetas do advento, que fala do Messias, do dia do homem e do dia que virá. Nas segundas leituras, vão aparecer no tempo do advento Romanos, Filipenses, Tiago, 1 Coríntios, 1 e 2 Hebreus. E aí, o Evangelho de João no terceiro domingo. Lembra que eu já disse em assembleia, em homilia para a assembleia, que o Evangelho de João, ele é lido, proclamado, em momentos fortes da revelação divina. Momentos ligados à experiência de revelação. Porque ele é altamente teológico, é profundamente teológico. Bom,
Nós temos algumas figuras importantes no tempo do Advento da Bíblia, né? Primeiro, de novo, o Isaías e o Isaías do capítulo 60. A gente pode pegar aí agora. Isaías capítulo 60, versículo 1 a 20. Alguém aí no Facebook, Ricardo, disse o seguinte: muitos cânticos litúrgicos que se dizem litúrgicos não são bíblicos. Sim, sim. Isso entra naquilo que eu estava falando antes, sobre a questão da composição, né? Porque o que acontece? Hoje as pessoas parecem que querem inventar algo novo. Gente, tudo que é canto que a gente conhece saiu dos salmos. Os salmos são importantes na formação dos cantos. Então, por que você quer inventar um canto novo, quer dizer, uma letra nova, se a letra já está escrita? E muito bem, né, padre? Muito bem escrita. Você precisa fazer o quê? Se especializar em formulação de melodias, que também não se faz de uma hora para outra. Você precisa compreender que ato você está fazendo, que ato litúrgico. É Advento, é Páscoa, é Natal. Para cada rito desse, temos cantos próprios do tempo. Ligado à experiência bíblica. Sim. Esse que é o mais importante. Vamos lá, olha. Isaías 60, os primeiros versículos. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. Olha a estrela como símbolo do Natal, do Advento e do Natal. Ela é a expressão máxima da luz que brilha no presépio. A glória do Senhor está brilhando sobre você. Versículo 2. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão o brilho do seu novo dia e fará com que os reis cheguem até você. Lembra da tradição dos reis magos? Está aqui. Isso estava na profecia. A estrela brilharia e mostraria o Messias em Jerusalém, na cidade do Alto. A Nova Jerusalém é a comunidade cristã que está em torno do banquete do Cordeiro. A comunidade cristã precisa brilhar pela prática da justiça, pela prática da partilha, do bem. Vocês vão ver agora, nesse tempo do Advento, como nós estamos vendo nos Evangelhos, os seguintes temas, valores: o bem, o amor, a justiça e a partilha. É muito forte o tema da justiça, muito forte no Advento e nas músicas, né? Isso, mas é muito forte mesmo. Ricardo, vamos ver agora, né, como a gente tinha combinado, dos salmos. Os salmos. Vamos falar o número dos salmos. Quem vai cantar para nós aí os salmos? Os nossos. Já pode se posicionar aqui. Vamos lá. Eu vou indicando eles por salmos. Isso. Eu vou falar um pouquinho de cada salmista também. E a comunidade assim, pega um número aí, viu? Quem está aqui no auditório ou que está em casa, pega o número do salmo para acompanhar. E vocês vão ver que por conta da música e da melodia, a letra pode variar um pouco, mas o sentido é o mesmo. Então atenção aí que eu também vou pegar minha Bíblia. Fala seu nome e a comunidade para a gente ver o som aí. Meu nome é Kaila, comunidade São José. Isso. A Kaila, ela é uma salmista que faz... Quanto tempo que tu canta, Kaila? Salmo? Pode falar no microfone. 3 anos vai fazer agora. 3 anos, é uma salmista que eu fui buscar também, claro, ela chega até nós, mas através de indicações, né? Porque não tem como a gente saber quem quer cantar salmo, né? Ainda mais lá na frente, né?
Então, o que acontece? A Kayla, antes de nós começar com os salmos, eu quero falar como que é feito os salmos, né? Como que é ensaiado os salmos, né? Os salmos são todos ensaiados individuais. Antigamente, a gente ensaiava os salmos de uma forma coletiva, porém, não tinha muito resultado, porque às vezes aquela pessoa que estava ensaiando o salmo, primeiro ponto, não ia cantar no fim de semana. Então, não quer dizer que ia ensaiar o salmo em vão, mas a gente não teria o foco na afinação e também na dicção e na pronúncia, que é muito importante. Diga-se de passagem que a letra tem que ser muito valorizada, muito. Cantar com calma, com cuidado, né, para pronunciar as palavras certas e no sentido certo da palavra. Então nós vamos cantar agora o Salmo número 80, algumas Bíblias é 80, outras 79. Isso. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Gostaria de falar por que a tonalidade é menor. Por que a tonalidade é menor? Porque fala a palavrinha convertei-nos, certo? Convertei-nos. Então, é óbvio, né, que isso é somente uma pincelada, não tem como explicar tudo, teríamos que fazer outros encontros que falaria só sobre o Salmo para a Assembleia entender como acontece, correto? Então, agora a Kayla vai cantar o Salmo, iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Vamos fazer uma estrofe só, padre? Vai aproveitar o tempo? Isso. Primeira estrofe, tá bom, Kayla? Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Então está intimamente conectado, né, com essa espiritualidade do advento, que fala de preparação, de iluminação, de interiorização, né? Iluminai sobre nós, Senhor, e seremos salvos. Convertei-nos. Então, olha o pedido do salmista. Alguém profundamente interiorizado. Daí, essa coisa do... Eu não sei muito da música, do tom menor. Do tom menor, mais baixo. Geralmente, né, quando tiver a sílaba O, está indicando uma tonalidade menor, ou quando falar sobre temas reflexivos, pode utilizar tom menor, que vai estar em conformidade com o interior. Busca o interior. Então, essa é uma espiritualidade do advento. Começamos no primeiro domingo. Vê o do segundo. Quem vai cantar o do segundo aí? Do segundo vai cantar a nossa salmista Solange. Solange é uma salmista já com experiência em canto, já através de vários cursos litúrgicos, né? Qual que é o salmo aí, Ricardo? O salmo é: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Número? 85, 84. Então
Então vamos dar uma olhadinha aí, né, para acompanhar, passar os olhos, né? Isso. E entender esse pedido do tempo do Advento, essas respostas que nós damos à liturgia da palavra desse período. Porque essa liturgia da palavra conclama, em especial as primeiras leituras, que são todas proféticas, Isaías, Jeremias, Baruque, Sofonias, Miqueias, conclama a experiência da preparação. Olha o que você tem nas mãos. Veja bem se você tem nas mãos a justiça de Deus. E aí, veja o salmo do primeiro domingo, que o tema é vigiai, né? E olha agora ele gritando, né? Convertei-nos, ó Senhor, iluminai sobre nós a vossa face, para que sejamos salvos. Então eu estou vigilante, mas ao mesmo tempo eu estou pedindo, Senhor, ilumina os meus passos. Agora vamos lá no Salmo 84 e 85. O tom aí, como que é? O tom ele é maior porque ele fala sobre a bondade de Deus, né? Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Aí vocês vão me perguntar assim, mas tem a sílaba ó, né? Só que o tema é de conversão e consolo nesse fim de semana. Então, é por isso que tem a palavrinha-chave, é por isso que a gente precisa ler a primeira leitura para entender o sentido do Salmo. Porque senão, a resposta é a resposta à primeira leitura. Primeira leitura. E as duas geralmente são do Antigo Testamento, né? Aí, prestem bastante atenção os leitores. Gente, quem vai proclamar a primeira leitura precisa entender o que está proclamando. Eu apontei para o Ricardo um site que eu gosto, eu acho interessante, simples, chamado Vida Pastoral. Aí você põe lá, roteiros homiléticos. Quem é ministro da palavra, começa a utilizar esse site para você ver que beleza. Vida Pastoral. Aí tem uma aba, um linkzinho chamado Roteiros Homiléticos. Aí você tem a sugestão de todos os domingos ali. É bem simplesinho, né, sim, Ricardo? Ele fornece uma reflexão bem substancial, né? Bem forte. E direta, né? E direta, onde você consegue compreender todas as palavras. Para quem não conhece ainda, o meu canal Salmo São Cristóvão, eu quis fazer esse canal, padre, para ter um diferencial. Geralmente, quem vai procurar salmo lá no YouTube lá para cantar, ou para mesmo orar com salmos, você tem o quê? Você tem um salmo, que tem um homem e uma mulher cantando, e fim. Pronto, 2 minutos. Isso, para mim, não tem muito conteúdo, porque eu não sei qual que é o sentido daquele salmo. Às vezes, um salmo, ele é utilizado com várias leituras diferentes, por conta do sentido dele. Então, a minha intuição... a várias leituras. Isso. A minha intuição era fazer o quê? A reflexão e o salmo. Por isso que cada vídeo meu tem de 13 a 22 minutos. Não vai ter menos, não tem como ter menos. Certo? Então nós vamos entoar agora o salmo, mostrar... Como é que é o nome da salmista de novo? Solange. Participa onde? São Cristóvão. Então, vamos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó
mais um salmo ou não? Temos o seu Luiz. Terceiro domingo, seu Luiz? Isso, Terceiro domingo é o domingo da alegria, domingo de Nossa Senhora. O padre deveria usar um rosáceo. Eu acho que a Assembleia já sabe até que tom que é esse, só no padre ter falado alegria. Eu não tenho uma casula rosácea, porque só usa 2 vezes no ano, não é por preconceito, não. E o pessoal, mas padre, o senhor não usa? Eu falo, não uso porque eu não tenho. Então, tudo nesse domingo, que é o domingo letare, as Letícias, né? As Letícias têm o nome alegria, né? Felicidade, que é o domingo letare. Maria recebe o anúncio da salvação. Eu não lembro a primeira leitura desse dia, mas Isaías 61. Isaías 61, né? Que é a promessa do Emanuel, Deus conosco. E aí se encarna no Evangelho. Então o Salmo vai responder à primeira leitura, que anuncia uma grande notícia. E agora nós vamos ver esse Salmo. Seu Luiz, né? Seu Luiz. Vamos lá então, Ricardo. Isso. O tom. Que tom que é esse? O tom é Ré maior também, que caracteriza, como o padre falou, a alegria, né? A alegria do profeta que anuncia, né, a Maria, né? A minha alma se alegra no meu Deus. Vamos, né? No Salmo Isaías 61. Isaías, vamos pegar Salmo aqui é Lucas 1, né? 46. E o Magnificat. Magnificat. Vamos pegar Lucas 1, 46. 46. Para vocês virem o quanto que o Salmo, e claro que pode ser que ocorra um cântico bíblico, se torne um salmo. Sim. Existem vários cânticos bíblicos. Exemplo é Êxodo 15. Né? Como é que é o refrão desse Êxodo 15? O Senhor fez em mim maravilhas? Não. É da Páscoa, é do Sábado Santo esse Êxodo. Exultemos de alegria no Senhor que fez grandes coisas. Então, a libertação. Agora vamos lá, seu Luiz, no cântico de Nossa Senhora, Lucas 1. Quem está com a Bíblia aí, pegue para você ver que tem ampla sintonia, profunda sintonia. Vamos lá. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. E se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. A minha alma se alegra no meu Deus. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma se alegra no meu Deus. Vamos perceber essa espiritualidade da alegria, né? E da cor rosa do rosáceo, que lembra nessa suavidade de um doce anúncio. Maria, você vai ser mãe do Salvador. Coragem, alegre-se. E o quarto domingo, tem aí ou não? Tem, eu vou cantar em homenagem aos salmistas, né? Olha, então agora vamos lá. Eu só quero ressaltar um pouquinho, padre, que seu Luiz fez curso litúrgico com a irmã Miriam Collin, né? Fez o curso lá, estivemos conversando já nos ensaios lá, me mostrou vários livros litúrgicos, né? Das festas litúrgicas também, que ela é compositora, né? Muito bem.
Salmo é 89, 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Pegue a Bíblia lá para você ver o quanto que o contexto do Salmo, a história do Salmo, revela, ou se revela como resposta à primeira leitura, né? Então, o quarto domingo é a encarnação, né? A palavra que se faz carne, o sim de Maria, agora vai dizer para nós, olha, está chegando o tempo se cumpriu, né? Agora é a hora, não tem volta mais. Ou você se apega naquilo que você crê e segue o seu caminho, porque os indecisos ficarão para trás. Vamos ver aí, Ricardo. O tom. Tonalidade maior, por conta da alegria que reina em nossos corações com a chegada de Cristo, né? Então vamos lá? Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. E agora, chegamos ao fim, 8h48. A gente certo. Quase cumpriu nossa missão, quase cumpriu. Ricardo. E dizer a vocês, né, que participaram aqui, como comunidade presencial, né, que a gente sente muita falta disso, mas ao mesmo tempo a gente está atingindo muita gente, né? Se vocês estão vendo aí o Facebook e o YouTube, muitas pessoas estão participando. Obrigado a todos que divulgaram. E são pitadinhas, né? Ricardo, tenho lá Sim. o meu canal, né, que chama Sementes do Reino, porque um padre idoso chamado Pedro Tomazini, ele era bruto, igual um cavalo chucro. Ele tinha 1,58 de altura. Todo pequenininho é meio difícil, né? Mas ele tinha um coração que não era dele. Um homem ligado aos pobres, simples, e me salvou, né? Muita gente sabe que meu pai era um homem violento, usava drogas, e minha família me protegeu muito do meu pai, fui criado pelos avós, e esse homem me salvou, né? Ele me protegeu muito, Padre Pedro Tomazini. Ele me dava serviço na igreja para cortar grama, para ajudar ele a podar a árvore, para subir no forro, mas era para... Aí hoje eu entendo que era para eu passar um tempo com ele para não ficar em casa. Porque meu pai, quando estava doidão, era terrível, né? Hoje meu pai está bem, graças a Deus. Mas esse homem me salvou. E eu quis ser padre muito, muito por conta dele, né? Ele me levava junto para visitar doente, e eu não queria ser padre. Mas aí, no meu crisma, ele falou assim, eu acho que você poderia fazer a experiência para ser padre, né? E voltando, né, à experiência do Padre Pedro Tomazini, ele era um homem
sensível, apesar da dureza dele, do jeitão dele. E ele procurou, de alguma forma, nos ajudar muito na vida espiritual, né? Olhar para a comunidade paroquial como a presença do ressuscitado. Então eu gostaria que vocês pudessem experimentar em comunidade essa realidade do Cristo que vem. E o que nós temos na mão? E ele lia para mim muito, ele fazia eu repetir o texto do semeador. Muito, muito, muito. Tinha uma jovem que eu fiz o casamento dela, muito amiga minha, Graziela, hoje casada com o Mateus, tem um filho lindo chamado Luiz, que eu batizei, era do meu grupo de jovens. Nós estudamos juntos da 1ª à 8ª série, íamos para a escola juntos desde a creche, e eu lia muito esse texto do semeador, muito, porque ele, toda vez que eu estava com ele, tinha que ler, até o ponto que eu decorei. Então, Mateus 13 para mim é decorado, eu sei de cor, se fechar o olho eu falo para vocês. Por que sementes do reino? A gente às vezes acha que faz muito, e não faz, viu, Ricardo? A gente não dá conta. Por melhor que a gente seja para nós, sempre falta alguma coisa. Nós somos obra inacabada. E o pouco que a gente pode fazer é plantar sementes. Porque segundo o Evangelho, ninguém fica sem produzir. Uns produzem 30, outros produzem 60, outros 100. Então eu queria que vocês se utilizassem dessa técnica, dessa metodologia de pingar como a gente está fazendo, do pouquinho que a gente pode fazer, tá bom? Para quem está nos acompanhando, quem nos acompanhou, temos aqui as 4 velas, que é uma caminhada de luz. A gente celebra o acendimento dessas velas. É uma tradição que entrou, né, na liturgia, assim, meio que de janelinha. E a gente tem aqui as velas do Advento. Não existe uma oficialidade de cores, tá, gente? Dizendo, olha, tal cor é isso aqui. A gente foi padronizando de acordo com a nossa cultura. Hoje há uma explicação de que cada cor de vela é um tempo litúrgico. Não é uma explicação oficial, Ricardo. Pode ser 4 velas iguais, pode ser cada uma diferente, pode ser uma rosa e as outras 3 roxas, pode ter detalhes, viu? Não necessariamente precisa estar do lado da mesa da palavra, não. Mas não pode estar na frente do altar. Presépio não se coloca na frente do altar, nem próximo ao altar, porque não é litúrgico. O centro da liturgia é o altar, e só o altar do sacrifício e da partilha, da festa da ceia. Então não pode nada tirar o foco do altar, né, Ricardo? A gente canta o Cristo, que é altar, cordeiro e sacerdote. Apocalipse diz isso, né? Quem oficia a missa é o Cristo, como sacerdote, altar e cordeiro. Mas você tem que fazer a vela do Advento para lembrar essa caminhada de luz. Nos 4 domingos você vai iluminando a sua fé. Uma musiquinha aí para acender as velas, Ricardo, que já estão acesas. Mas por que a gente poderia cantar as velas do Advento? Porque é celebrativo. E se é celebrativo, se é litúrgico, a gente vai buscar na tradição bíblica essa experiência da vela, né? E muitos a gente cantava Bendito seja Deus, que é o Adonai, que é uma experiência de comunhão íntima do judeu com Deus, né? Então, até hoje, quando vai se acender as 7 velas na menorá, só o pai pode acender a vela. Aí o pai vai acender a vela, na tradição judaica, e ele entoa uma prece, um bendito seja Deus, ou Adonai, Senhor Deus do Universo.
Então a gente canta aí para lembrar da coroa do Advento como um dos símbolos dessa caminhada de luz que fazemos no tempo do Advento, que é diferente da Quaresma. É uma preparação, mas é de luz. Na Quaresma a gente é obrigado pela igreja a entrar no deserto, onde não tem luz, onde tem sombras, para a gente rever e se converter. O Advento tem conversão também, né? Sim. Mas sim. é uma conversão iluminada pelo que vai acontecer, que é o Natal do Senhor. Vamos lá. Outra vela na coroa acendemos, penitentes nos caminhos do Senhor, consolando os aflitos busquemos, novos céus e nova terra com ardor. Meus irmãos, penitência e oração, arrumemos nossa casa com alegria, logo a ela o Senhor vai chegar, pelo ventre imaculado de Maria. Bem bíblica, né? Sim. Esse refrãozinho é do segundo. Já é desse final de semana, né? Final de semana. Ricardo, pessoal, vamos ficar em pé? O Ricardo sentado ainda, Ricardo. Tá. Viu? Eu sou poupado. Quero agradecer, né? É possível aí a equipe da Pascom mostrar, todo mundo está de máscara aí, né, gente? Então, mostra aí, pessoal, João da Pascom, queremos agradecer a Pascom, uma Pascom muito animada. Mostra aí o rosto deles, João, desse povo bonito aqui que faz parte do serviço da comunidade, ministros leigos e leigas. Quero agradecer a todos vocês. O padre Lidiomar foi rezar missa. Ele falou, eu queria estar aí para fazer a abertura. Mas ele foi rezar missa na fazenda, a gente está revezando, né, para ajudar ele no trabalho. E obrigado, minha gente. Espero que tenha sido pitadinhas, né? A gente poderia mergulhar, mas o tempo não colabora. O tempo é contra a nossa existência, né? Isso. Toda vez que a gente está mergulhado no amor de Deus, na missa, a gente está na eternidade. Se a missa demora muito para passar para você, é sinal que você não entendeu ainda o mistério da missa. Porque a missa é a suspensão do tempo e do espaço. Se você descobrir essa mística, você, tenho certeza, você vai fazer uma experiência muito bonita nesse advento. Se todo o silêncio da missa você disser, Maranata, vem Senhor Jesus, você vai fazer uma experiência bonita nesse tempo do advento. Se você celebrar na sua casa o mistério do presépio, a coroa do advento, você pode fazer uma coroa do advento na sua casa. A cada semana, não precisa ser só de domingo. Reúne tua família, sejam 2, sejam 3, acenda juntos a vela do advento e faça pedidos de luz. De repente você tem alguém que não gosta de ir na igreja por motivos pessoais. Não culpe essa pessoa, mas leva para dentro de casa as celebrações. E não precisa ser ipsis literis, como é na liturgia da missa, mas você pode fazer adaptação. No Facebook, Ricardo, alguém colocou aí sobre a missa enculturada. Não existe missa enculturada. Isso. O que existe é uma missa que entende a cultura dos povos. É diferente. Isso. A missa enculturada não existe, porque o rito é o mesmo no mundo inteiro. Lá na África, se você participar das missas na África, são 4 horas de missa, e missas dançando, e os bispos e os cardeais dançam. Mas não é uma missa inculturada, é uma missa que leva em consideração a cultura dos povos. Você tem, por exemplo, imagens de Nossa Senhora no Japão, que o menino Jesus e São José têm olhinho puxado. Não é enculturação, isso é a igreja estar inserida na cultura. Enculturação tem a ideia de que a gente perde o que é nosso, católico, né? Se vocês olharem os paramentos dos bispos da África, os paramentos dos bispos chineses, são de acordo com o que eles aprenderam como cultura, mas o rito
É romano. É romano, é o romano. mesmo, né? Então a resposta aí para quem colocou, né, se existe missa enculturada, não, mas existe uma missa que leva em consideração, preserva a cultura, né, dos povos, da localidade, né, dos povos, e fala na instrução geral do missal romano, também fala sobre isso, ir ao encontro, né, ir ao encontro dos fiéis. Exatamente. Por isso, de vez em quando tem a missa crioula, a missa sertaneja, tem a missa das trevas que a gente fala, né, que celebra a escuridão, depois acende tudo, né, o rito o lucernário. Então a gente tem que ir adaptando sem perder aquilo que é romano, aquilo que é católico, né? Antes de romano, católico, né? Que é universal. Depois a especificidade do romano, porque o romano faz parte de um conjunto de outros 23 modos de celebrar a missa. Sim. Então, queria que você tocasse a música que coroa o advento. Celebramos, temos aqui o Maranata, o Vem Senhor Jesus, começamos com a ladainha, mas tudo isso só tem sentido se tiver o dia do... Gente, o dia do Senhor. Quando que chega o Senhor? No dia do Natal, do Nascimento. Então eu queria que a gente pudesse cantar. Nós vamos finalizar juntos aqui com a música Vem ao Senhor com o teu povo caminhar. Isso, podemos? No Natal, vamos lá. Vem ao Senhor com o teu povo caminhar, teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Vem ao Senhor com o teu povo caminhar, teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. A boa nova proclamai com alegria, Deus vem a nós, Ele nos salva e nos recria, e o deserto vai florir e se alegrar. Da terra seca flores, frutos vão brotar. Da terra seca flores, frutos vão brotar. Vocês que estão aqui, vamos lá. Vem, ó Senhor, meu povo caminhar, teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar, teu corpo em sangue, vida e força vem nos dar. Muito bom. Vamos receber a bênção, vocês que estão acompanhando em casa, vocês que vieram para pitadinhas, né, do tempo do Advento. Eu estou mandando para o pessoal aí um áudio toda noite, de 2 minutos, com a oração do Maranata, do Vem Senhor Jesus, para que a gente possa ir dormir na presença de Deus. Então, se você não recebe esse áudio, certamente alguém aqui recebe. Então, vocês encaminhem para todo mundo nos grupos, porque todo dia já tem 3. Né? Agora, chegando em casa aqui, eu vou postar o 3º áudio de 2 minutos para dizer, Ricardo, descanse em paz. As pessoas estão indo deitar muito agitadas. E a celebração do Advento é isso. Prepare o seu coração. Não deixe a agitação tomar conta da sua espiritualidade, porque aí você reza como papagaio, e às vezes dorme também com a cabeça agitada. Então, se você não recebeu, vê em alguém que é conhecido aí, que eu estou mandando para esse pessoal. Antes da bênção, padre, eu queria agradecer, só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, o convite foi do padre Alexandre. Muito obrigado, padre, pelo convite, para a gente fazer essa live junto, de informação, para as pessoas compreenderem melhor os ritos, né? Não abordamos todos os ritos, mas em si o Advento. Não deu para falar muito sobre o Salmo também, porque o tempo era estrito, mas eu agradeço também aos salmistas, o seu Luiz, a Kaila, a Solange, foi de grande valia a presença de vocês, e da Assembleia que está aqui nos assistindo também, gostaria de agradecer. Proclamadores, ministros da palavra, né? A paciência de me escutar também, porque eu falo demais, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu acho que todo conhecimento é importante, agrega no nosso entendimento melhor sobre a questão dos nossos ritos e o que devemos fazer na liturgia. Né? Então, muito obrigado e vamos
Aos internautas, né? Estamos assistindo. Agradecer quem acompanhou. Tinha um momento aí que nós estávamos com mais de 40 pessoas acompanhando. Quer dizer, eram quem estavam aqui, quem está aqui, e mais as pessoas clicando lá. Agradecer Vandrei. Obrigado, Vandrei. Pascom, João, geral. pequeno João. Muito obrigado, Deus te abençoe. As meninas que decoraram aqui, que era que a lindo. Merice, a Patrícia e a Elizabeth. Fizeram um Lindo. negócio que está Muito melhor que bonito. a Rede Vida. Desculpa a Rede Vida, né? Mas tá A melhor estrelinha aqui, ó, tá né? Bem melhor. feitinha. E agradecer o padre Lidiomar que autorizou, né? Falou, não, faz, isso, faz que eu vou estar na fazenda, mas o senhor faz. Muito obrigado, né, Ricardo? Muito obrigado, Padre Lidiomar, também pelo incentivo e todo o apoio que ele tem dado ao Salmo, né, e aos músicos também em geral. E um grande parênteses, né, músicos, a gente vê muito, né, errou, xinga lá na hora da missa. Tenha paciência, porque às vezes o conhecimento que você obteve, a pessoa que está ali do outro lado não teve a mesma oportunidade. Eu recomendo fazer o seguinte: depois que terminou a missa, fulano, deu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos ensaiar para ajeitar? Você ajude ele, entende? Não só critique. Não, né? só critique. Entra dentro daquela leitura do Evangelho sobre o perdão, né? Que antes de perdoar o próximo, a gente precisa se perdoar pelos atos cometidos contra o nosso irmão, é claro, e ajudá-lo a melhorar. Vamos à bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que nossas casas, nossos lares, nosso trabalho, nossa vida interior e a nossa vida social, nossa vida comunitária, nossa vida como um todo, seja a luz que brilha neste tempo do Advento. Que sejamos luzeiros de justiça e de paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre